Eu quero falar sobre o Edenilson. Baldacinho vai falar sobre o Edenilson. Baldacinho que tem uma relação de amor e ódio com o Edenilson. Eu vou falar sobre ele, porque a informação é que ele fica. E agora? Né? A informação é que os árabes desistiram, o Inter botou dificuldades, queria pagamento à vista. Os árabes do Al Ittihad foram lá e contrataram o Bruno Henrique do Palmeiras e parece que ele fica. Aliás, a explicação me parece bem lógica dos movimentos que o Inter fez e acho que fez certo. Eu reclamei do Edenilson capitão com a cabeça longe, mas o que o Inter fez, na verdade, botando ele de capitão, era mostrando para ele que ele era importante para o Internacional. Declarações do Kudê nesse sentido e tal, e parece que o Edenilson fica mesmo. E agora? Cara, eu acho o Edenilson o melhor jogador do Internacional. E é por isso que ele é o cara que eu mais cobro. O Edenilson já brigou comigo várias vezes. O Edenilson já foi me xingar em redes sociais e me bloqueou no Instagram. O Edenilson me chamou de neto do Rio Grande do Sul. Tem ofensa maior que essa, me chamou de neto do Rio Grande do Sul. Não tem problema, cara. Não tem problema. Pode ficar bravo. Os jogadores do Inter ficam bravos comigo toda hora, não tem problema nenhum. Aliás, a minha função é cobrar eles. Mas eu cobro muito o Edenilson porque eu acho realmente ele o melhor jogador do Internacional. É de quem eu mais espero. Interessante assim, ó, esses dias nos Donos da Bola, de uma maneira rasteira, o César Cidade Dias quis fazer um discurso de que o Edenilson era menor do que se dizia, porque o Edenilson não conquistou nenhum título no Internacional. Eu derrubei o César Cidade Dias numa frase, dizendo para ele o seguinte: tu achava isso do Marcelo Groy também? Que o Marcelo Groy era um perdedor no Grêmio, até virar um vencedor. A mim não interessa que o Edenilson não ganhou títulos ainda no Internacional, porque a culpa não é dele. Também dele dentro de um processo, mas o Edenilson não deixa de ser um grande jogador por não ter ganho títulos no Internacional. No momento que o Inter se acertar, encaixar uma equipe, o Edenilson, o grande Edenilson, passa de perdedor no Inter para vencedor no Inter. A minha cabeça ela só divide jogador em duas partes: bom ou ruim. Bom ou ruim. É a única divisão que a minha cabeça faz. O Edenilson é bom ou é ruim? É bom. É ótimo. Ele é um grande jogador. Ele é um motor do nosso meio-campo. Foi ele focar de novo, como fez no último jogo contra o Bragantino, que ele foi o dono do meio-campo. De novo, centralizado, distribuiu, organizou todo o processo, justificou a sua abraçadeira de capitão naquela equipe. O Edenilson focado é uma figura essencial. Eu também acho que em momentos decisivos que o Inter teve nos últimos anos, especialmente no ano passado, o Edenilson caiu de produção. Mas eu também sei que há alguma justificativa. Por exemplo, contra o Flamengo, quando nós fomos eliminados da Libertadores, o Edenilson estava voltando de uma lesão, de uma parada, e estava descontado. Ok. Mas o Edenilson foi muito mal, por exemplo, na decisão da Copa do Brasil, e ficou marcado por aquele drible do Cirilo que ele sequer correu atrás do jogador do Atlético Paranaense. Mas o Edenilson joga muito e nós precisamos dele. Eu acho que esse processo todo que aconteceu, e eu sei que a cabeça do Edenilson estava mexida, porque o Edenilson é exemplo do que aconteceu no ano passado e ele não saiu. Agora, de novo, ele recebeu uma proposta salarial gigantesca, que é 3 vezes o que ele ganha no Internacional. Tá? E não adianta a gente cobrar, porque se acontecesse com a gente, a nossa cabeça mexeria também. Mas acabou. A não ser que o Al Ittihad surpreenda ainda, acabou. Agora é o Inter de novo e ele tem contrato com o Inter. Ele é titular do Internacional e nós temos um time que está brigando por todos os títulos que estão colocados ali na frente. E o Edenilson tem que ser protagonista deste processo. Eu acredito muito que o Edenilson entenda que agora é a grande chance dele, focado de novo no Internacional, de conquistar aquilo que ele merece pelo grande jogador que ele é. Né? Os títulos estão todos em aberto. O Edenilson tem capacitação técnica para comandar o Internacional para isso. Nós não temos mais dentro de campo hoje a figura de liderança do D'Alessandro, que é banco de reservas. As lideranças no futebol elas se dão por vários motivos: personalidade, experiência, títulos, mas principalmente qualidade técnica. Os outros jogadores do time respeitam mais aquele que tu sabe que joga muito. E o Edenilson joga muito. O Edenilson é diferenciado tecnicamente. Então o Edenilson tem que botar na cabeça dele. Eu tô falando isso porque eu tenho certeza que esse vídeo daqui 3 minutos ele já viu. Tá? Eu sei como funcionam as coisas no Inter. Daqui 3 minutos o Edenilson viu esse vídeo. Então para ti, Edenilson, eu digo o seguinte: comanda esse time. Bate no peito e diz: é comigo e eu vou levar esse pessoal comigo, como tu fez contra o Bragantino. Porque tu pode ser o grande cara
pela qualidade que tu tem da conquista de títulos que o Inter não tem há muito tempo e que tu, no Internacional, ainda não conquistou também. Vambora, Edenilson. Eu acredito em ti. Valeu.